Maravilhosas criaturas, Descomplicast com Dani Muniz. Nasceu o podcast que eu sempre sonhei. Melhor do que sonhar é realizar. E a ideia do podcast é trazer uma fala descomplicada sobre várias coisas, sobre tudo, na verdade. Então, quero muito a sua colaboração, dizendo aí o que você quer ouvir aqui, quem que você quer que eu traga para a gente conversar, para ter a gente criar essa energia de descomplicar, afinal de contas, descomplicar a vida de dentro para fora de forma leve e descontraída. O podcast surgiu dessa vontade que eu tenho de falar aos ventos, de você despertar para o seu autocuidado. Todo dia que eu acordo de manhã, eu tenho um propósito. Eu acordo de manhã e penso assim, eu quero que uma pessoa desperte para o autocuidado. Eu quero que uma criatura tenha vontade de se cuidar, tenha vontade de botar energia em cuidar de você. Eu quero que uma pessoa coloque atenção na nutrição do seu corpo físico, do seu corpo emocional, do seu corpo energético e do seu corpo espiritual. E é por isso que eu pensei, quem sabe um podcast onde eu tenho chance de atingir mais pessoas e trazer várias falas para a gente conseguir construir essa egrégora de autocuidado, construir essa comunidade de autocuidado e, quem sabe, dessa forma, fazer linkar aí com você alguma coisa que te desperte para essa virada de chave. Então, o Descomplicast ele vem com essa ideia de trazer, forma descomplicada, vários temas. A gente vai falar de tudo aqui. Muitas criaturas vão passar por aqui. E, pensando nisso, nesse sentido, de forma animada, alegre, divertida, descontraída, eu tenho uma vinheta especial. Manda aí, Cadu, a vinheta e vamos começar logo esse programa, porque tem muita coisa para falar nesse primeiro episódio. Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo. Descomplica que é sucesso. E no primeiro episódio, vamos descomplicar Dani Muniz. É através desse primeiro episódio que eu vou falar com vocês quem eu sou nessa jornada. E para isso, não poderia trazer outros convidados, senão os criadores da criatura. Juarez e Catarina, meus pais, sejam muito bem-vindos ao meu podcast. É o primeiro episódio, estou super emocionada que vocês estão aqui. E vamos falar como que foi essa jornada de vocês até aqui. E aí, pai? Olha, eles estão super tímidos, né? Mas eles vão falar, daqui a pouco eles vão falando. Me conta, pai, me conta como é que tu veio parar em Florianópolis, nascido em São José do Cerrito. Vai lá. Pois é, eu nasci numa cidade do interior de Santa Catarina, São José do Cerrito. 35 quilômetros de Lages, para quem não sabe. 35 quilômetros de Lages. E fiquei em São José do Cerrito até os 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, vim morar com a avó em Lages para estudar. Nas férias, retornava para casa dos meus pais no Cerrito, passar as férias. Lá eu ia para o trabalho, todo tipo de trabalho. O que tu trabalhava quando era pequeno? Roça. Tocando gado na geada, no gelo, na lavoura com meu pai, ajudando meu pai a fazer cerca. Eu sou de uma família de 11 irmãos. Eu sou o mais velho e batizei o mais novo. Somos de 11 irmãos. A gente tinha uma vida assim muito simples, mas assim muito feliz, muito alegre. Mas comida tinha, não faltava comida. Muita comida. Comida simples, mas não faltava. Meu pai criava muito gado, muito porco, muita coisa, então não faltava comida. Era comida simples, mas tinha farturão. E sempre trabalhando na lavoura? Não, até os 10 anos. 10 anos eu vim para lá, morar na casa da avó, para estudar. Eu ia nas férias. Só que eu ia nas férias pensando que eu ia descansar, aí é que eu trabalhava. Trabalhava todas as férias, aí ele dizia, tem que me ajudar, porque daqui sai o dinheiro para tu comprar o material do colégio. Então foi assim. E tu estudou até que série, pai? Eu fiz a 8ª série, depois entrei no 2º grau, na época era primeiro núcleo comum, mas aí nesse período eu fui para o quartel, com 18 anos. Aí eu fiquei 11 meses no quartel, fiz um curso, curso de formação de sargento. Aí eu passei, aí ia mandar para o Rio de Janeiro. Aí minha avó adoeceu, como eu morava com ela para estudar. Não foi. Eu abri mão de tudo e não fui para ficar com a avó. Aí, um ano depois, nesse período, eu fui trabalhar numa firma
Na BR-116. É que ele vai contar como é que ele veio parar aqui em Na Florianópolis. BR-116. Fui trabalhar numa firma, era uma empreiteira do DNR. Eu fui trabalhar como apontador. Aí deu uns probleminha lá com a família, com a namorada, e eu vim para Florianópolis. Aí veio para Vim para Floripa. Florianópolis com o irmão que já morava aqui. O irmão mais Sem novo trabalho. que eu, sem trabalho, sem nada, sem dinheiro, Isso era que ano? sem 1900 roupa, sem nada. 78. 78. 1978. Tá. Vim assim, só com a mochilinha. E foi morar com... E fui morar de pensionista de uma tia minha que morava na rua Antônio Carlos Ferreira, no Morro do Horácio. Pensionista da minha tia. Foi morar com ela. É, Então, aí- congela essa história. Vamos ver onde é que vai ir. Mãe, a mãe nasceu em Anita Garibaldi. O pai é alemão, né? Como vocês podem ver, de origem alemã. A mãe é Índia Bugre. E aí, mãe, como tu chegou até Florianópolis? Bom, eu perdi a minha mãe quando eu tinha 1 ano e 4 meses. E ficamos só com meu pai. O meu pai nos Índio. criou até 8, 9 anos, mais ou menos. Aí ele casou novamente. Nós nunca nos acertamos com a madrasta. Nesse meio, eu fui morar com o juiz de direito da comarca de Anita Garibaldi. Foi morar com ele para trabalhar? Fui morar com ele porque eu não me acertava, nós nos desentendemos com a madrasta. Não dava. Ela nos maltratava, inventava coisas de nós para meu pai, e meu pai maltratava a gente por causa dela. Aí eu fui na justiça, cheguei no fórum de Anita Garibaldi. Com 8 anos. Com 8 anos para o juiz. Na minha casa eu não moro mais. Porque a mãe eu só tive uma e morreu e eu nem vi. Então eu vou querer sair de lá. Eu vou morar com qualquer pessoa, menos na casa do meu pai. Aí, nesse meio tempo, eu fui morar com o juiz. Aí o juiz chamou meu pai, conversou com ele e disse que queria muito que eu fosse morar com eles, então, para mim estudar. Mentira, eu não estudei. Eu trabalhei com ele durante 6 anos. Isso tu tinha 8 anos. Isso. Aí tu trabalhou até os 14. Até os 14. Quando eu ia fazer 15 anos, próximo dos dias de 15 anos, a minha irmã, a outra minha irmã, que tinha saído também, que morava em Lages, na casa de uma advogada, veio embora para Florianópolis e ela me escreveu várias cartas dizendo para mim vir para cá, para vir morar com ela, para ficar com ela, que ela estava casada, tinha um filho e tal. E nesse meio tempo, a mulher do juiz começou a ler as minhas cartas. Ela escondia as cartas da minha irmã. Então, aí eu me preparei, digo, bom, de agora em diante a vida vai ser minha, eu vou seguir a minha vida e não vamos mais morar com ele. Mas tu não pode, que eu tenho um documento assinado pelo teu pai. A partir de agora, eu posso. Você emancipou. Eu posso e eu vou seguir a minha vida. Isso tu tinha quantos anos? E eu ia fazer 15 para 16. Para 16. Isso. Aí eu voltei para casa, voltei para Anitta, onde meu pai estava. Nessa época, eu morei em Bernardo de Lingonha, na Argentina, com o juiz. Ele era juiz em Dionísio Cerqueira. De lá nós viemos embora para Xanxerê. De Xanxerê que eu vim embora. Para Florianópolis. Não, primeiro eu voltei para Anitta. Aí o meu pai veio me trazer aqui. Cheguei lá, contei a história, tudo. O juiz mandou um ofício para o fórum de Anitta dizendo que o que tinha acontecido, que eu estava vindo embora e que eu não queria mais ficar com eles em nada. Nunca estudei, trabalhei com eles como empregada deles a vida inteira. Não culpa dele, ele não sabia. A mulher dele que agia assim. Bom, tudo bem. Ali foi a minha escola, ali eu aprendi tudo o que eu precisava, o que era certo, o que era errado, observando, analisando. E vim embora. Vai morar em Florianópolis. Vim morar em Florianópolis. A minha irmã tua morava irmã? nessa mesma rua, Que o Juarez. Antônio Carlos Ferreira. Eu morava lá antes, e depois. Aí a minha irmã veio lá. Como eu achei que para morar com a minha irmã, eu saí no centro procurando emprego, eu fui em lojas, padarias, supermercado e tal. E numas 2 ou 3 lojas eles me aceitaram e tal para trabalhar. Daí eu fui fazer as contas. Se eu for trabalhar nessas lojas, eu preciso ajudar minha irmã na casa dela, preciso ajudar ela na comida, nas despesas da casa. Eu fiz um levantamento do que eu ia gastar. Não, eu vou trabalhar de empregada doméstica. Empregada doméstica tem casa, comida, roupa, calçado e não vai gastar nada. A partir desse momento, essa família que eu estou até hoje, há 42 anos... Que é onde 43? vem surgir, para quem me conhece no Instagram, o Vonilson. O Vonilson, Na verdade, isso. ele até iria vir aqui hoje, mas ele está numa situação de saúde a qual não permite. Então, a mãe foi trabalhar com ele
nessa Aí fase trabalhei daí. nessa fase com eles. Aí eu já, dali da casa deles, eu tanto trabalhava na casa deles, como trabalhava na Olivete também, como servente Mas dele. tu ainda estava morando no Morro do Horácio. Ainda estava morando no Então Morro. vamos congelar essa história, porque aí tu já tinha conhecido o pai, não? Não. Ainda não? Ah, tá. Então continua. Não. Até Aí, a hora de conhecer. ele foi transferido para Santa Maria, ele era gerente da Olivete, ele foi transferido para Santa Maria e nós fomos embora para Santa Maria. Chegando em Santa Maria, eu já ficava só com eles na casa deles, não estava mais com a minha Já irmã. estava de empregada doméstica, Não, morando com eles. Já estava trabalhando na Olivete com eles. Tá. De servente com ele. Fomos para Santa Maria. Como ele não se adaptou lá, passou mal e tudo, já estava na fase de se aposentar, ele voltou e montou uma loja, NG Risso. Que era máquinas... Era a máquina de escrever, máquina de escrever. E nesse meio tempo, a esposa dele, a Cleci, foi preparando um terreno para montar um camping. Que é onde eu nasci, onde eu... Vamos chegar vamos lá. chegar lá. Vamos chegar lá. Chegando nesse meio tempo, aí voltamos para cá. Eu trabalhava na loja Energia Risso com ele e ela organizava Para abrir o camping. Aí nós duas assumimos o camping e o vô Nilson, como diz a Daniela, tomava conta da loja. E eu trabalhei de gerente desse camping durante 30 e poucos anos. Tá, e daí como é que foi a história onde vocês se conheceram? Porque vocês moravam na mesma rua do Morro do Horácio. Como é que foi a história onde vocês se conheceram? Na realidade, nós nos conhecemos em Lages, na minha vinda embora para Florianópolis. Olha essa história. Eu pedi numa informação... Pega essa história, Brasil, pega essa história. Eu pedi numa informação para uma pessoa, e a pessoa que eu pedi informação não soube me ensinar. E ele estava, no lado era um cachorro-quente, uma coisa assim, ele estava parado nesse cachorro-quente. E ele disse, Tava mas comendo. eu sei, eu estava procurando a minha irmã que estava num hotel, e eu não sabia onde é que era. Ele disse, não, eu te explico onde é que era. Aí passou um ano, mais ou menos, acho que por aí, né? Um ano, acho assim. Vim embora, me encontrei com a minha irmã, pegamos um ônibus, viemos embora, com meu pai, com todo mundo. Passou um tempo, eu olho a tia dele morava em frente à casa da minha irmã, No Morro do Horácio. no Morro Sim, do pra pagar a Horácio. pensão. Da mesma lado, onde ele pagava a pensão. Ali eu vinha trabalhar todo dia, eu ia trabalhar todo dia na loja. E E voltava. ele ia trabalhar nas obras e voltava. Aí nós começamos a se conhecer, conversar. O primo dele que fez o Cupido. O Cupido. Foi o Cupido. Isso. Daí vocês se encontraram, então vocês se encontramos ali. conheceram no Morro do Horácio, No foi onde Morro do vocês Horácio. começaram a se Foi aonde? falar. Isso. Final de 78. Né? Final de Final de 78. 78. Dezembro de 78. E foi quando, nessa época, a mãe estava trabalhando já estava de servente na firma, estava organizando as coisas do campo e tu estava trabalhando em obra. Em obra. Isso. Mas tu sabia trabalhar em obra? Sim, eu entrei na obra, com 6 meses eu passei a mestre. Ah, sim. Aí eu comecei a fazer curso técnico de edificações na Escola Técnica Federal, na Mar Ramos. E aí eu já assumi de mestre, comecei a ler projetos, já assumi de mestre. Aí fiquei 2 anos e meio nessa empresa. De Então mestre de vocês obra. se conheceram e vocês se conheceram, saíram no bailão, foram no bailão, se conheceram. Muito Não, pouco, gente. Foi o nosso primeiro encontro, fomos numa danceteria. Isso. Viu? Como é que é o nome? Copa Lorde? Copa Lorde. Copa acho Lorde, que ali era, no isso. morro do. Algum desses morros aí, Desses da morros. ilha. Se encontraram lá e Depois enfim, fomos começaram a Aparecida do namorar. Norte. Isso. Quando a gente voltou de Aparecida do Norte, em outubro, que a gente foi construir uma casinha para morar juntos. Isso era que ano? Em 80, né? 80. 1980. Então E já- faltava 4 anos ainda para eu nascer. Eu Isso. nasci E em nesse meio 84. tempo, nós já tínhamos comprado um terreno em Biguaçu, já preparando para a gente mudar para lá, para ir para Pra ir nossa morar na casa, casa. pra morar lá. Tá. e- Um pagava a madeira e o outro pagava as outras contas para o Isso terreno aí. para fazer. Construímos a casa Construímos toda tudo, pronta, toda com pronta, edícula, com com, tudo, com muro, tudo. com tudo. Depois de pronta, vendemos para comprar a chácara A em chácara Vargem a do gente Bom tem no Jesus. onde a Isso. gente está, onde é o Isso. terreno que a gente mora, Isso. que eu moro hoje. Isso. Aquele terreno que vocês acompanham no meu Instagram. Tá, e daí como é que foi? Aí vocês começaram, estava trabalhando lá, já tinha o camp que tu estava fazendo, e quando é que eu fui concebida? Bom, você foi concebida no rio, na divisa do Rio Pelotas, a uns 800 metros da barragem Barra Grande, em Anita Garibaldi, Na na Rio Grande casa do Sul. do vô João,
Que daí a já mãe voltava falecido. lá pra... E ela tinha era uma cama de pau a pique e lá nós construímos a Daniela. E lá Essa surgiu... maravilha Hoje de não existe pessoa mais que nem tá o aí local, hoje. tá debaixo Não d'água. existe mais nada lá. Agora barragem é inundou. barragem, né? Agora é a inundou. barragem. A barragem que inundou. E o vô morava exatamente a 800 metros onde está a barragem hoje. E era ali, então, que eu fui concebida. Do lado de Isso. cá era a Anitta Garibaldi, Santa Catarina, do lado de lá era Pinhal da Serra, Pinhal da Rio Grande do Serra, Sul. Rio Só Grande do tinha o Sul. rio que dividia. Isso. E eu lembro que eu perguntei pro pai ali no começo que ele não veio de uma família que passou fome, porque ele sempre teve comida simples, e tu, mãe? Como é que foi essa questão da Fome fome? nunca passei. Nós a gente tinha problema com roupa, calçado, essas Não tinha coisas. A essa- gente não tinha condições de comprar. Sim. E tá. o vô João, depois de um certo tempo, quando a gente era pequeno, ele tinha epilepsia. Então, eu e a minha irmã, sem condições físicas para fazer, a gente fazia tudo para comprar as coisas, ir comprar comida. A gente tinha tudo da roça também, tinha tudo. Sim, sim. Era café, essas coisas assim. Pouca coisa a gente comprava Comprava fora. fora. Mas eram 15 quilômetros de onde estava. Então, a gente vinha 15 quilômetros. 15 para ir, 15 para voltar. E 15 para voltar. Nesse meio tempo, em 7,5, 8 quilômetros, morava a minha avó, Sebastiana, que essa sim era bugra. Aí, Sebastiana, a minha bisavó, é a tua avó, Minha era avó. minha bisavó. Isso. Ela era conhecida como Sebastiana Louca, né, Louca. mãe? Ela tinha Era essa... louca desperta. Louca não E tinha a nada. Anitta Garibaldi, antigamente, ela era conhecida como Sebastiana Isso, Louca. Isso. E daí ela morava ali, às vezes Ela tu morava. morava Então, ali. às vezes, quando era muita chuva, muita coisa, a gente queria dormir na avó, porque para não pegar estrada, porque é tudo escuro, nós não tinha luz, água, não Sim, tinha nada, pensa, nada interiorzão disso, do né? interior do 17 interior. quilômetros Isso. de chão batido até chegar na Então, na nós beira do chegava rio. na casa da avó, mesmo de noite, ela fazia um candeeiro, se chama candeeiro, que fazia numa lata, com uma vela dentro, ou então era banha de porco num tecido que alumiava. Naquela lata a gente ia embora porque Era uma lanterna. era a nossa lanterna. uma lanterna que então ali a andava aí. gente viajava com aquilo ali porque a gente não deixava o vô João dormir sozinho por causa Da quando a gente epilepsia. descobriu que tinha epilepsia. Tá, e ele não entendi, podia ficar sem a perfeito. medicação, então tinha que levar a medicação. Tá, então e a gestação ali a minha gestação foi uma gestação tranquila? A gestação maravilhosa, tranquila, sem problema nenhum. O problema foi depois que veio, tu é virado no cão. Aí o bicho pegou. Né? A pessoa é um pouco mais agitada, segundo a mãe, ela é virada no cão. Então aí eu nasci, Aí tu nasceu. deu tudo certo no parto. Tudo certo. Eu tive problemas depois. Eu poderia ter tido outro filho, mas eu tive um problema sério de hormônios e eu não pude. Me tratei durante 7 anos com tudo que tu possa imaginar. Era Eu pra eu tinha ser filha hemorragia única. constante. Aí não teve jeito, eu tive que operar. Ô mãe, eu lembro de uma história que o médico falava que achava que era menino e o meu primeiro brinquedo era um caminhão. O pai construiu de A madeira. primeira coisa que o médico, doutor Renato Poli, ele era diretor do hospital universitário, era o meu médico, morava no prédio que Ele nós garantia estávamos. que era um menino. E ele dizia, ele sempre botava a mão na minha barriga e dizia assim, é um menino. E ele teve a cabeça... Tu de não dizer fez, pra né, ele. ultrassom? Eu lembro que tu não fez. Não, Tu eu não fez. quis Ela não fazer. quis Eu saber, ela não queria saber qual que era o que certo. viesse bem, era isso que eu queria. Como Certo. lá no campo nós tínhamos uma marcenaria e ele garantiu que era um guri. Enquanto a tua mãe estava no hospital, eu comecei a fabricar uma carreta. Eu lembro Carro dessa. gigante. Tu vê que é uma memória da gente. Eu lembro dessa carreta que eu cabia sentada na Sentada carreta de dentro, tão exatamente. grande que era a carreta de madeira que o pai fez. E a minha roupa era tudo amarela, né? Eu lembro disso também. Amarela, azul. Meu tip top quando eu saí da maternidade era azul. Né? Eu lembro dessa história. Mas eu nunca esperei que fosse menino, menina, guri, o guri, não importa. Não, Para eu mim, o dizia importante era eu vir com dizia saúde. assim, ó, pode ser qualquer, pode ser menina, pode ser menino, vindo Mas com saúde, vem um tá guri ótimo. porque o doutor disse. O Vindo- gordo- vindo- e no vindo- final veio eu. Eu quero Não, que não, venha não. com saúde, tá Mas ótimo. é pior que um guri, Deus me livre. Tem intenção que aguente, pela madrugada. É um pouco agitada demais. Ô mãe, como é que foi ali nos primeiros dias da minha infância, quando eu comecei? Eu sei que eu era uma criança agitada, né? Eu lembro da Muito, história muito. de ter 2 babá, de gostar muito de bicho. Muito. Tinha que ter 2 babá porque vocês não comiam de jeito nenhum. Então, como o campo e a extensão era muito grande, então elas iniciavam do começo do campo até o fim para dar comida para vocês. É que quando Mas- a mãe fala vocês, é porque ela tá se referindo ao meu primo que nasceu, que era o neto, né? O neto de sangue do vô Nilson, que a gente nasceu com 40 40 dias. 40 dias 40 de dias diferença, exato. sou 40 dias mais velha, que hoje é o pai da minha filhada, que eu posto sempre aí, da Sara e do Benjamin. Então eu e o Thiago, a gente cresceu juntos, né? A minha Juntos, mãe juntos.
Amamentei ele. A minha mãe também amamentou ele. A minha mãe, ela é empregada do vô Nilson, porém a gente nasceu na mesma época, assim, né? Eu nasci 40 dias antes dele. Isso. Então, quando ela fala vocês, ela está se referindo a... Ao Thiago. Apesar de eu não ter tido irmão de sangue, eu, né, Se criou convivi junto com com ele ele, junto sim. como um irmão. E eu lembro dessa história, né? De ter 2 babá para conseguir comer, porque eu só conseguia comer em movimento. Só em né? movimento. Eu não em parava. movimento, Tinha 2 babás. E no campo tinha muitos bichos, animais. Tinha muito. Convívio Eu zoológico. sempre gostei muito de bicho, sempre tive essa paixão: cachorro, coelho, gato. E tem um episódio muito bom. Já falei no meu Instagram sobre isso. Que eu levei um cabrito para a escola, né, mãe? Porque o cabrito precisava aprender. Precisava aprender José também. Roberto precisava aprender, que era o meu José cabrito, e eu também tinha uma ovelha, que era a Olivia, né? Olívia. E tinha pôney, né? E tinha um pônei também, a que Tida. Era Tida, era Tida e Dadá Thiago. e Thiago, que era dos Dadá e era dois, Tida. isso. Então, eu tenho esses episódios que eu levei. E eu sempre dava um pouco de trabalho, né, mãe? Na escola, volta e meia, a diretora dava uma ligada lá Isso. pra... É. Porque eu dava uma aprontada, né? Isso. Sempre. De vez em quando eu acertava alguém. Terrível. E nessa fase da minha infância ali, como é que era? Eu tinha muito... eu lembro na escola eu sempre fui muito elétrica, né, mãe? Sempre fui muito elétrica, sempre tive bastante energia para fazer muito. Isso, exato. Sim. Eu lembro mais ou menos de uma época onde tu chegou a me levar num médico para ver o que eu tinha, né? Bom, todo mundo falava que tu tinha algum problema neurológico porque por motivo disso, por motivo daquilo. Não dormia. Não dormia. Mas o teu problema, eu já sabia, eu já era meio psicóloga sobre minha filha. Eu sabia qual era o problema. Quando ela começou a visitar o vô João dela de sangue, na casa dele não tinha banheiro, não tinha chuveiro, não tinha torneira. E eu, desde pequena, são teus avós de sangue, tu tem que acompanhar a família como elas são. Tu vai lá. Então, ela desenhava um sol, desenhava uma coisa estranha. Aí leva na psicóloga, menina e tal. Não tem problema, eu levo. Mas eu sei quando é que vai terminar isso. Eu sei. No momento que a gente comprou a casa, eu levei a doutora, ela rasgava o papel normal, tudo. Eu desenhava uma casa olha, com eu chamei a chuveiro. médica, olha, eu sei, é por isso e por isso, por isso. Ela não entendia que na casa do vô Não dela tinha chuveiro. Não tinha chuveiro. No momento que nós compramos uma casa para o meu pai... É que eu desenho... Deixa eu explicar, que esse desenho, eu fazia um desenho Eu tenho esse recorrente. desenho guardado. A mãe tem o desenho guardado, é um desenho recorrente. Eu sempre desenhava uma casa e era uma casa, um sol e um chuveiro. Isso. Eu fazia uma casa com chuveiro. É. E os médicos achavam estranho. E aí, aí passou um tempo, eu digo, eu sei, por causa da casa do vô que não tem banheiro. Daí não passou um tempo, eu juntei uma grana e compramos uma casa para o meu pai, dentro da cidade de Anitta. Ele saiu lá do sítio onde ele morava, com um banheiro, com chuveiro, com garagem, com tudo. A partir desse momento, ela nunca mais desenhou. Nunca mais desenhei Nunca casa mais com desenhou. um chuveiro. Olha só como Aí eu é as levei coisas. para psicóloga. Mas eu e tive expliquei. umas... eu lembro de tu ter contado também a história de como eu tinha essa hiperatividade, um pouco de atenção, que o médico queria me dar medicação e tu Isso. não aceitou, né? Tu Não. falou, não, vou cansar ela, vou Isso. botar na atividade física. Então eu Isso. passei a minha infância, eu fazia balé, Balé, eu fazia natação, futebol, natação. natação, eu fazia tudo para Tudo. cansar Pra cansar. e para dormir. E pra dormir. Né? Essa E pra dormir. era a ideia. Durante a minha infância foi muito agito, né, mãe? Agito, sim. Foi sempre muito agitada. Eu larguei tudo na minha vida para ela fazer tudo o que ela tinha que fazer. Vai fazer natação, vai fazer balé, vai fazer... Fiz inglês. Fez inglês, tudo. Fez tudo que ela tinha direito. Passei minha infância fazendo bastante coisa. Isso. Tu estudou até que série, mãe? Até a quinta? O 4º ano. Não, Quarto ano, só até o terminou. 4º ano. Até o quarto Eu ano. fiz cursinhos, assim, coisa e tal, né? Mas Quando tu engravidou, tu tava voltando a estudar, né? estava estudando já. Tava. Aí digo, é o eu, é tu, né? Não Então, dava tempo. não, Aí não ela tinha escolheu a filha única, no Isso. caso, que sou eu. Mas Ah. eu fiz cursinhos, coisa, não fiquei só no... E sabe uma coisa eu que eu me... administrava um campo, né? Também tem isso. E sabe que uma coisa que eu me lembro bastante, bom, a minha origem, né, é a Anitta Garibaldi, a mãe é de lá, o pai é de São José do Cerrito. E a gente tinha aqui, eles moravam aqui. Eu nasci em Florianópolis, né? Sim, Nasci em sim, Florianópolis, tu nasceu né? aqui. Minha vida foi sempre aqui, mas a gente ia com frequência
visitar sempre que Sim. dava. E naquela época, a 282 era com... Era de barro. Sim. Era sem asfalto nenhum, a 282. Então pegava e parecia que era uma viagem, assim. O pai super se preparava, era uma Kombi, fazia uma cama lá atrás para mim. E o pai levava os bichos e eu junto. Ele levou até um boi. Levou um boi dentro da Ele levou Kombi. um porco, Quando levou eu uma levei o galinha. boi, foi só né? eu e o boi, não foi ninguém. Quando ele levou o boi foi só ele, mas eu já viajei com um bicho dentro da Kombi. A mãe fazia uma cama gigante lá atrás e eu Sim, pra ia gente ter lá. nessa viagem. Teve até um episódio, né, que a Kombi estragou. Eu lembro desse episódio. Eu lembro vocês contando, né, que a porta abriu e eu quase caí da Kombi. Quase caiu fora, isso. Foi na Serra Catarinense, né? Isso. Foi na Teu Serra pai Bom é... Retiro. Hã? Bom Retiro. Bom retiro. Isso né? aconteceu em Bom Retiro. Como é que foi mesmo? A trinca da maçaneta porta da da- Kombi saltou fora. Saltou E fora. eu tava Aí a deitada porta- ali. Era estrada de chão. Aí a muita porta barro, abriu muita uma lama. folha, que era em duas, né? Era Kombi, o pai tinha Abriu bastante uma folha Kombi. da Kombi, daí eu amarrei com uma cordinha ali, cheguei em Lages, o meu primo tirou a maçaneta da Da fechadura porta da porta da casa e dele, que deu encaixou certo. ali né? perfeito. Encaixou e Encaixou perfeito. ali. Ele tem muita história. Criatividade. Nós Também- já carregava a ferramenta na Kombi, pá, enxada. Claro que a gente tinha porque muita toleira, tinha a gente toleiro nas atolava estradas, nas né? estradas. Aí Fazia quando atolava, muita- tinha as ferramentas Uma para... certa vez a gente estava indo para Anitta, lá para casa do vô João, com temporal, porque lá na casa do vô João não chegava de carro de jeito nenhum. Daí os Era bois carro de boi, puxando, né? Eu lembro os carros de boi andar de puxavam. carro de boi na infância. E o ônibus não passou na estrada. E nós passamos. Eu te peguei, entrei num potreiro por dentro, e o teu pai sentou-lhe o sarrafo na Kombi e passou, e o ônibus não. E o ano não passou. Não. E tu andou com a Kombi e foi. foi. Eu lembro desses episódios de ir pra... Ali tu já tinha pra 4 anos e pouco por aí. Pra ir pro Cerrito e pra Anitta Garibaldi sempre tinha. Quando chegava lá também não tinha chuveiro. Na época tomava banho de bacia. Bacia. Esquentava a água, tomava Isso. banho de bacia, né? Isso daí, para fazer toda essa logística aí. É. Então, a minha família, ela vem, né? Vem da terra, né? Então, é por isso que eu tenho essa ligação com a comida, com o alimento, com a nutrição. O valor, né, do alimento, o valor do que isso tem, o quanto foi valioso, né, em grandes momentos da vida deles, essa relação de simplicidade mesmo, enfim. E com relação lá às viagens para Anitta e para o Cerrito, eu lembro de estar lá e lá também, né? A comida, sempre comida, o básico, porém, milho, bastante milho, batata, cebola, né? Geralmente Sempre legumes, muitos legumes. E durante uma boa parte da minha vida eu fui vegetariana, né? Exatamente. Eu já não gostava, né? Mãe, desde pequena não era Desde pequena, muito... tu sempre comia, mas a carne tu sempre separava. Sempre era deixava, difícil jogava pro comer a cachorro, carne, fazia qualquer coisa Isso. assim, nesse Sempre sentido. tirou a carne. E sempre gostei muito de comer, né? Aham. Por isso eu acho que tem essa relação. Não era uma criança... Eu era seletiva em algumas partes, né? Muito, é. Mas não era uma criança chata de comer. Não. Sempre comia bem. Sempre comia bem. E eu lembro na infância ali, naquela parte, eu lembro, né? Eu lembro do que contaram, né? Que eu era na escola sempre muito agitada e tal, mas a vantagem tinha que a escola era perto de casa e o parquinho era dentro da nossa própria casa, que era dentro do Exatamente, camping, né? Era dentro do camping. Era dentro do camping. Era dentro do camping. Tinha É que tu isso. estudou escola pública muito pouco, né, minha filha? Estudei até a A quinta quarta série. série. A quarta. Quarta, a quinta tu série já já foi fui pro pra Bolsa do Catarinense. Isso, aqui a gente já foi pro Catarinense. É, Porque a professora me chamou e e- perguntou: tens condições de pagar uma escola melhor para sua filha? Porque ela é Por quê? inteligente. Por quê? Porque tudo que eu tinha para ensinar para ela aqui, eu já ensinei, não tem como. Se eu não tenho, eu vou arranjar. Pode preparar a saída dela fim do ano agora que ela está indo Eu pro lembro de eu colégio. passar o Nós verão. tinha 3 casas alugadas para pagar Pagar Todos os os estudos. Isso Três é casas verdade. alugadas. É verdade. Para Fizeram as pagar os casinhas. estudos, pagar natação, pagar tudo, né? Era uma E eu, função. apesar de morar em Florianópolis há 45 anos, eu não me desliguei da serra. Ah, Não, sim. a gente Até sempre hoje. tem. Que a gente tem 2 sítios lá. E eu tenho bloco de produtor rural, Sim, plantei tá pinos sempre lá, 20 tu anos adora lá, ir pra plantei lá. pinos 20 anos lá. Hoje, nas minhas terras lá, meus irmãos produzem. Sim. Produzem. E ficou a casinha, né? No terreno lá. No fez- sítio velho tem a casinha, no sítio novo tem a cabana que... É onde a gente sítio vai novo passar os dias no coisa. é a herança da terra do falecido pai. Exato. E o sítio velho, que é maior, a gente comprou em
em 82. E essa plantação de pinos, né, do pai que ele tinha, ele plantou com a ideia de pagar a minha universidade, Isso. de pagar a minha graduação. E daí eu tive uma tentativa, né? Porque ele falou para mim, olha, eu tenho dinheiro para pagar a universidade particular, que eu vou. Mas se tu passar na na federal ou na estadual, tu vai ganhar o carro. Aí eu falei, opa, agora é minha chance. Então eu prestei vestibular para nutrição, que eu acho que eu nunca sei se a nutrição me achou, se fui eu que encontrei a nutrição. Eu sei que é um casamento perfeito, porque desde então a gente sempre se relacionou muito bem. Eu e a nutrição e eu. E então eu passei e o pai comprou. O ano era 2001. Foi 2001 que eu me formei ali. E eu comprei o primeiro carro, eu lembro, era um Corsa pelado, 98. Isso. Era 98. E daí o pai cortou os pinos lá e me deu o carro, porque a gente mora no norte da ilha, e vinha até a universidade no centro. Eu falei, é a minha chance. Então foi o primeiro carro que o pai... passei na pública e ganhei o carro. Foi ótimo, foi uma maravilha. E desde então eu tô sempre a motorista da rodada, porque eu adoro dirigir, né? Eu adoro dirigir. Eu lembro de sair da concessionária com o pai, e ele nervoso do meu lado, meu Deus, essa guria vai sair dirigindo aí, o que vai acontecer, mas tudo certo. Mas eu lembro. O vô patrocinou a autoescola, lembra? Vô Nilson patrocinou a escola. Aliás, durante a minha vivência eu tive muitas oportunidades, né? O pai, o vô Nilson não pôde vir aqui hoje, mas o pai estava o tempo inteiro trabalhando em obra, né? Todos os dias da semana praticamente trabalhando em obra. O vô Nilson já era aposentado, ele era, teoricamente, a mãe trabalha para ele, né? De empregada dele. Eu fui mestre de obra durante 2 anos e meio em firmas. E depois ele abriu a dele. Eu passei a ser construtor. Aí eu tinha equipe de 15 pessoas, fiz muitas casas no norte da ilha, Jurerê, fez prédio também, né, pai? Isso, e daí, Canas. Como o pai sempre trabalhava, quem me levava para as atividades culturais era o vô, né? Então era ele que me levava no teatro, era ele que me levava no cinema, e foi assim que eu fui tendo também contato com essas coisas, assim, né? Então tive bastante oportunidades com relação a isso, né? E foi muito bom, porque o pai estava sempre fazendo o possível para retaguarda, a mãe também trabalhando bastante, mas eu tive bastante oportunidades, coisa que meus pais não tiveram, né? E sou muito grata a isso. E eu acho que também ali naquela parte da infância, eu acho que eu tive todos os bichos em casa, né, mãe? Tive ovelha, tive coelho, tive cachorro. Cachorro eu tive muito, sempre tive cachorro, né? Sempre tive cachorro, sempre teve essa situação. Sempre gostei muito disso. E daí fazia todo sentido não comer carne, né? Não ter nada de alimento assim. O né? Tiago tiveram até porco. É verdade, a gente teve porco. Para matar também. O porco, tinha que matar às 4 da manhã. Escondido. Foi dizer que o porco foi pro freezer e a gente falou que tinha roubado o porco. As histórias de infância, né? Sempre tem bastante história de infância. Mas depois ali daquela fase de... Eu lembro de gostar muito de brincar, mãe. Eu lembro de fazer máquina, né? Que a gente juntava um monte de cacaredo, sentava lá e contava um monte de história, inventava um monte de história fantasiosa. Né? Eu lembro de eu e o Thiago estar brincando disso também. E fazer vocês brincavam muito. Brinquedo mesmo, vocês nem não davam tinha bola, brinquedo, vocês gostavam mais de coisa de rua. De coisa na rua, de inventar. De inventar, de fabricar. Por exemplo, assim. Tinha uma máquina de cortar grama, desmanchava aquela máquina, fazia um carrinho. Fazia alguma coisa. Vocês tinham um carrinho, vocês tinham tudo. Mas não gostavam. Tudo do bom e do melhor, vocês tinham. Mas aquilo não estava bom. Se queriam um pedaço de pau, era o melhor brinquedo que tinha. É sempre assim, né? Sempre essa logística. E nessa circunstância eu acho, de ter sido criada de forma simples, porém com um ativo muito grande, né? Porque eu fui filha única desde sempre, né? E tu não pôde ter outro filho depois, né? Eu acho que depois tu nem sei se tu queria mais ter filho, como é que era essa história? Mas eu não podia mesmo. Mesmo que eu quisesse, eu não podia. Depois que eu fiz o tratamento durante 7 anos e não teve condições, problema dos hormônios, aí eu tive que operar, não tinha como mais. Aqui a mãe fez esterectomia, né? Retirada do útero. E dentro dessa circunstância eu sempre tive bastante... Foi muito simples, né? Todas as coisas que eu vivenciei na minha infância, porém muito verdadeiras, né?
A mãe e o pai, eles deram o principal, que deram a base de valor, de caráter, de amor, de terem abriram mão, né? A mãe abriu mão de estar estudando quando ela engravidou, então tem essa situação toda e esse vínculo deles, da história deles, eu acho que também teve bastante relação para eu acabar me escolhendo a profissão de nutrição, né? De nutricionista e estar trabalhando com isso ao longo da minha existência. E daí na adolescência, mãe, como é que eu era? Calminha? Tranquila? Adolescência. A adolescência não era calma, ela tinha que te amarrar. Bom, era o seguinte, toda festa que tinha, ela queria ir. Toda festa. Não mudou muito. Minha filha, tu não é padre nem é bolo de aniversário, tu não pode ir em todos. Então, um dia ela arrebentou o quarto todo. Um dia eu tive um surto, Todo. eu lembro. Ela surtou e ela arrebentou o quarto. Eles diziam, onde é que eu vou dormir? Nos pedaços que tu quebrou. É óbvio. Não, porque Eu era muito agitada. era um aniversário que eu tinha que ir, porque eu não podia perder, porque não sei o quê. Não, tu foi naquele outro, foi em todos eles. Tu não é padre nem é bolo de aniversário, não pode. Não Daí, pode. Ela surtava. É porque Ela era muito tem agitada, mas ela sempre... Ela tinha um propósito com a minha filha. Eu nunca aprendi ela. Mas eu tinha que saber onde é que ela estava. Até hoje? Isso até hoje? Até hoje. Quase 40 anos. Então, eu acho assim, que no mínimo, eu acho que é um respeito ao pai e à mãe, a preocupação deles com o filho. Só quem tem filho entende. Então, não custa dizer, tô aqui, cheguei, voltei, tá tudo bem. Ótimo, aí a gente fica sossegado, senão eu não durmo. Infelizmente. Até não hoje. Até hoje. Até hoje. Isso que eu vou fazer 40 anos. Pode fazer 100 anos, minha filha. Isso não muda nada. Só vai entender quem tem filho. Exatamente. Sempre. Exatamente. Jamais uma pessoa que não tem filho não entende essa atitude que a mãe e o pai tomam em relação ao filho. A gente sempre tem que falar que, né, pelo menos assim, validando muito, né, terapia, querendo ou não ser filho único, eu falo, é muito bom ser filho único, mas também tem a sua parte, como tudo, né, tem dois lados. Então, eles vivem muito essa realidade da minha vida, né? Enfim. E às vezes essa questão, os pais fizeram o máximo que eles podiam com o que eles tinham. E a gente tem que validar isso, né? Dentro do que eles tinham. E eu sou muito grata, porque eu tive uma educação, um berço muito, muito valioso, assim, né? A tua mãe é que fazia tudo por ti. Ela se preocupava com a alimentação, com a educação, com tudo. Eu só trabalhava. Mas tu estava lá também, mas quando tu estava no teu tempo livre, tu estava comigo. A educação era tudo com ela. Portanto, que em toda essa vida, eu nunca te ralhei, nunca te toquei, nunca nada. Era só ela, eu não fazia nada. Isso, a mãe Portanto, era que hoje eu não admito que ninguém te faça nada de ruim, porque eu que era pai, na vida toda não fiz nada de ruim, não te agredi, não tinha nada. Agora qualquer outro de fora vai te agredir, para com isso. Aí eu viro bicho. Viro bicho. É isso, ainda bem que não precisamos passar por isso. E também tem um episódio, né, mãe? Eu lembro que eu levei uma palmada na bunda. Bom, mas era o pai que tinha Era o pai que tinha. Como é que foi essa história? Isso aí tu tinha não chegava a ter 2 anos ainda. Foi a única surta que levou. Ela foi supervisionar a limpeza dos banheiros lá com as empregadas. Eu tinha as empregadas. E tu ficou dormindo comigo. Aí tu pulou por cima de mim. E tu não acordou? Eu acordei. Acordei. Tu pulou por cima de mim e disse, eu vou lá com a mãe. Pode ir. Aí tu foi arrastando a fralda pelo pátio do campo até chegar no banheiro lá. Aí cheguei. Chegou lá no banheiro, mas o que tu tá fazendo aqui? Pai, eu quero mamar. Eu peguei o pá na bunda. Uma chinelada. Mas quem não, nem merecia. Foi palma, não foi chinelo. Foi uma mas palma. era teu pai que merecia. Aí chegou lá e me xingou. Aí eu disse, eu não vi, eu tava dormindo nada. Fui eu que mandei. Quer ir lá? Vai, o problema ela é teu. passou da cama dela por cima da nossa e foi. Ela que tu queria pegar tua mamadeira. Mamadeira. Tava com fome, paciência. Mas tem bastante episódios assim, né? Eu lembro de um episódio também com o Vonilson que eu tava brigando com ele, eu falei pra ele, eu vou quebrar teu ósculo, eu falava do óculos dele, né? E numa dessas coisas eu quebrei mesmo sem querer, eu fiquei tão chateada, né? Eu fiquei tão chateada. Aquela vez foi terrível, eu fiquei super chateada. Tem vários episódios. Tem um outro episódio muito bom também, que eu comi uma larva, né, mãe? Bom, isso não é bom, minha filha. Não é bom, foi péssimo, triste. foi a pior coisa que aconteceu, foi o maior susto que eu levei. Tu comeu uma larva e a larva viva se instalou no teu estômago. Eu te levei... Tipo como se fosse uma bicha cabeluda, né? Isso, só que aquela sem cabelo. Eu te levei pro hospital, na hora fizemos coisa e descobrimos. Foi dessa vez que colheram o líquido da espinha? Não. Não foi dessa vez? Não, acho que tem uma outra vez que eu estava tendo surto de meningite. Né? Não, tinha um surto de meningite e ela estava com muita dor de cabeça.
E aí eu levei ela e escolheram o líquido Mas não escuro. era A doutora meningite. Helena era tua médica Médica pediatra na naquela época. Eu fui uma criança que vivi bem a minha infância, vivi bem a minha adolescência, fiz bastante coisa, o tempo inteiro, Bom, sempre na conheceu o função. mundo, né? Sempre na função, sempre fiz bastante coisa. Sim. E, pai, me conta então, lá das histórias do Cerrito. Olha a risada das histórias do Cerrito. A história do Cerrito não tem muita coisa que contar, porque já faz tantos anos que Não, passou. é que ele tem vergonha de eu já contar. esqueci. Ele tem bastante vergonha de contar das histórias lá do Cerrito. Mas eu lembro, assim, de umas histórias que tu também deu trabalho, né, pai? Não muito. Eu era comportado, eu era Perante os educado. outros irmãos. Eu era o mais velho, eu tinha que trabalhar Tinha muito para responsabilidade. ajudar a criar os mais novos. Então foi Mas tu aprontou um pouco. tranquilo. Aprontava um pouco, mas não tem nada grave, nada que... Era mais brincadeira de Era moleque. brincadeira de adolescente. E a mãe não teve tempo, porque foi trabalhar logo cedo. Eu cuidei do vô João, depois agora do vô Nilson, das crianças, dos filhos do juiz. Eu nunca tive tempo de brincar. Eu nunca brinquei. A mãe não foi Eu nunca uma tive pessoa nenhuma de- boneca. A mãe é verdade. Eu trabalhei a vida inteira para me manter na linha correta, decente, honesta, que para mim o meu nome é o maior documento Eu comecei que eu a tenho. trabalhar com 21 anos. Até 21 eu anos não fazia comecei- nada, só estudava Estava e no jogava exército. futebol. Só, quando cheguei aqui, já assinei minha carteira com 15 exército, anos. estudava e futebol, até 21 anos. 21 anos, aí eu fui arrumar emprego, aí fui trabalhar. E aí são depois não realidades parei diferentes. mais, Não, aí eu nunca trabalhei a parei de vida trabalhar. toda. Aí quando me perguntam, né? Aí às vezes a mãe fala assim, ai, minha filha, mas sossega, não sei o quê. Olha aí o exemplo que eu tenho de casa. A gente carrega muito comportamento herdado, né? Tem muitas coisas que a gente carrega na nossa vida que vieram dos nossos pais, que são comportamentos. Então, grande parte dos exemplos, positivos ou não positivos, vem deles, né? Se você tem essa convivência, acaba vindo deles. Então, eu tive bastante exemplo de trabalho, né? Como é que você conquista as coisas? Trabalhando. Como é que você faz? Então, acho que essa veia de trabalho, essa vontade de trabalhar, eu tive a sorte de poder escolher, né? A minha mãe não escolheu, o pai não escolheu, eles acabaram trabalhando no que dava, no que tinha, como tinha, porque dava. E eu tive essa sorte de poder escolher no que trabalhar, né? E isso é muito bom, porque quando eu decidi trabalhar com nutrição e escolher isso, ela me abriu uma porta para várias coisas. Tanto que eu tô aqui, né? Fazendo um podcast, falando de várias coisas de forma descomplicada para justamente trazer essa realidade. Há 45 anos, quando nós casamos, nós não tinha nada, mas nada vezes nada. Nós não tínhamos onde morar, nós não tinha nada. Aí a Catarina disse, vamos alugar uma casinha. Pois é, vamos alugar e até conseguir dar um jeito. Aí alugamos uma casinha do meu tio. Aí depois eu digo, o tempo que nós estamos pagando aluguel, né? Ela que falou. Eu falei. Eu tenho dinheiro, odeio eu tenho pagar um dinheiro na coisa. poupança na caixa, tenho um pouquinho no BESC, na época tinha o BESC, agora não existe mais. Não existe. Aí vamos comprar um terreno, fazer uma casinha, que daí o dinheiro do aluguel a gente vai pagando o que é da gente. E a gente fez a primeira casa e foi, e trabalhando, saindo de casa com as estrelas, 5 da manhã, pegando de onde de Biguaçu para vir para o centro, a tua mãe para a loja, eu para a obra, e dando duro, sábado, domingo, trabalhando na obra da casa, na nossa obra da nossa casa, dando duro, e aí nós deixava de ir num cinema, ir numa coisa para não gastar o dinheiro para investir, e eu sempre tive uma meta, negócio é comprar terra. Aqui se compra terra, por mais lugar mais longe que seja, um dia valoriza. Quem compra terra não erra. Aí fomos comprando. Aí, por que não compra um lote de Canasveira? Vai comprar aquele terreno na Vargem. Mas lá são 7 lotes. Com o dinheiro de 7 lotes da Vargem, eu compro um lote em Canasveira. Aí tu comprou da Vargem onde a gente mora hoje. Comprei na Vargem. Comprei em Biguaçu. Aí comprei o sítio lá na Serra. Aí fui comprando. Aí, hoje as pessoas dizem, que nos conhecem, as pessoas mais idosas que nos conhecem, o nosso começo, elas falam assim, vocês tiveram muita sorte na vida, vocês começaram sem nada, agora tem um bom patrimônio. Falei, sorte? Meu filho, cabeça e trabalho, e trabalho. A gente sempre teve a cabeça no lugar e sempre trabalhou muito. E também vocês sempre optaram por uma vida bem simples, né, pai? E aí, é simples. A gente demorou 5 anos para ter ela, né? 5 anos. Porque nós só vamos ter um filho quando eu tiver condições de quando tiver casa própria. Sustentar, de dar tudo e de dar estudo, senão nós não vamos ter.
Aí Foi passou 79, 5 anos. vocês se conheceram, eu nasci em 84. Passou 5 anos, aí nós eu já tinha trabalhado no campo, eu já tinha um restaurante, a tua mãe já ganhava bem, já conseguimos juntar uns dólares. Agora dá teu filho que a gente já consegue sustentar. Foi o que a gente teve. E as pessoas dizem assim, quem é que é doente? É tu e a Catarina que é doente. não pode ter Por que é filho. doente? Não, porque faz 5 anos que são casados, não tem filho. Ah, na época, entendi. Não, época é que todo na mundo- Ah, época, e tem umas histórias muito na época boas tinha que casar também, e já tinha né? que ter filho. E quando eu nasci, eu era bem branca, né? Mãe bem galega. Ah, e a sim. minha mãe saía com... Branca? Ah, não, Loirinha. essa foi, acho que, a coisa mais interessante que aconteceu na minha vida. Ela tinha, A minha mãe toda a Daniela orgulhosa. tinha 20 dias e eu tinha levado ela na doutora Helena, a pediatra dela, que acompanhou ela até os 5 anos, mais ou menos. Eu encontro uma madame com cílio postiço, Praça dos sapato Namorados, salto, na beira-mar. toda chique, levantou, ela disse assim, ai, que coisa mais linda, tu é babá dela. Eu digo, não, é minha mesmo, filho de corvo nasce branco. Teve várias A histórias velha assim. baixou o óculos e picou a mula. Já Depois... vem no ônibus, que Ah, isso Ah, aconteceu depois... contigo eu já era também. grande, a eu mulher lembro dessa. perguntava, Eu tava teu também. pai é viagem. loiro? Tava indo pro Tava inglês. vindo Tua mãe? pro inglês? Eu, depois de ouvir essas histórias, tinha várias histórias, porque a minha mãe sempre bem índia, minha mãe tinha um cabelo comprido até a Muito cintura, comprido. escorrido, bem índia, assim, com seu estilo próprio de vestir. E ela tava comigo, a gente tava no ônibus indo pro inglês, Tava e eu indo pro lembro inglês. de uma pessoa também perguntar, ai, Uma meu Deus, senhora. ai, nossa, que linda, a senhora é a babá dela? Acho que foi a babá também que perguntou, né? Não lembro. Aí eu... a companheira, alguma coisa perguntou. alguma coisa assim, não me Ninguém dizia que era mãe. E daí nessa época eu já tava tão... E ela falou assim, mas... A mãe falou assim, não, eu sou a mãe dela. Daí ela ainda insistiu, né? Contigo, E perguntou, dela insistiu a gente contigo. perguntou, mas o teu pai é galego? É branco? Teu pai é branco, é galego? Eu falei, não, meu pai não é galego, mas o padeiro, eu lembro que eu falava assim, né? Que as pessoas davam. Enfim, Ela, tem muita inclusive, história. ela passou a catraca e foi te puxando a roupa até para Só ter pra certeza. confirmar. Pra confirmar. Tem muita história, né, que a gente Nossa. vive, muitas coisas assim. Mas essa de trabalhar e fazer e só depois ter juntado para eu nascer, deu certo, né? Tamo aí. muito Tamo aí. E eu lembro assim, né? Eu tenho essa. Apesar de eu ter tido essa criação, assim como que veio deles, né? Vocês estão conhecendo um pouquinho deles, né? De quem são Catarina, quem é Juarez. Eu tive muitos valores, né? Então, é isso de honestidade, de caráter, de simplicidade, de amor, de Respeitar entrega, os mais de velhos. respeitar os mais velhos. A gente sempre teve essa situação. E eu lembro que quando em 2017 eu falei, realizei um sonho da vida que foi levar meus pais para a Europa, né? E eu lembro que eu estava terminando minha casa e minha mãe falou assim, minha filha, com o dinheiro dessa viagem tu pode terminar tua casa, porque para eles casa sempre foi segurança. Tu pode terminar tua casa. Eu falei, mãe, eu vim nessa vida para realizar os meus sonhos. Assim como eu estou realizando esse podcast aqui hoje, era um sonho da minha vida levar eles para viajar para fora. Eu entreguei o dinheiro da viagem, a passagem da viagem, não como forma de agradecimento, mas porque realmente era um sonho. E eu falo isso porque se você tem um sonho, seja ele qual for, não descanse até realizar, porque não tem nada melhor do que você ter aquela sensação de um sonho realizado. E as coisas não vêm assim, não são simples, não são fáceis, não batem na porta. São poucas pessoas que têm essa situação. Mas se você batalhe pelo seu sonho, acredite no seu sonho, porque se ele é verídico, se ele faz pulsar o seu coração, invista nisso, bote energia, né? Eu acho que foi uma viagem que a gente fez, que vocês lembram até hoje, né? Tem um monte de sim. coisa, um Valeu monte de muito coisa. a pena. Valeu muito a pena. Estamos programando a próxima, quem sabe logo sai. Mas, enfim, eu acho que ao longo dessa vivência aí com os meus pais e trazendo a simplicidade do viver deles, eu aprendi, e o Descomplicast tem esse nome por causa disso também, porque eles sempre, com tudo que eles tinham, e às vezes mesmo pouco que eles tinham o principal, que eram eles serem quem eles são, né, os valores. Eles sempre tentaram descomplicar as coisas, eles sempre tentaram deixar as coisas mais fáceis, os caminhos mais abertos para mim passar, né? Seja pelo estudo, seja o esforço que eles fizeram para isso acontecer, tanto que, né, hoje eu estou aqui conseguindo entrevistar eles no meu primeiro episódio de podcast. Mas, enfim, alguma outra história que a gente tem para contar? Algum outro comentário?
São tantos que eu já nem sei onde ficaram. São tantos que eu nem sei onde ficaram. Não sei, porque... Mas, de modo geral, mãe, eu como filha. Vamos lá. Pode falar. Tô pronta. Relação a quê como filha? Eu, como filha, eu Como sendo tua filha, tu é maravilhosa, pouco teimosa. Pouco teimosa. Pouco teimosa. Mas a minha mãe Mas também é, tem né? um coração enorme, É, isso é. é sensitiva, muito abençoada. E é o maior tesouro que eu tenho na minha vida. Com defeito ou sem defeito, com problema ou sem problema. E saiba que a mãe vai estar sempre te protegendo. Não Ela sempre importa, fala não isso. importa que tu tenha 50, 60, 70 anos. Eu não sei por quanto tempo tu tá aqui, minha filha. Mas o tempo que eu estiver aqui, tu vai estar protegido. Pode estar certa disso. E tu, pai, eu como filha? Ah, não tem o que falar, né? Tu é nota 1000. É nota 1000, é um exemplo de filha, eu me orgulho de tudo. É. O pai, ele tá numa jornada agora que a gente tá numa equipe, né, pai, para lidar com essa diabetes. É o personal, é o psicólogo, é o Isso psiquiatra. Isso é brabo. função. É uma função. Essa é uma função, mas ele tá super se Personal, dedicando. psicóloga, Não, No ele final tá do ano, tá super se endocrinologista, dedicando, endocrinologista. E final e do agora ano, estressado com a corrida. o pai, ele, depois da morte dos meus avós, né, o vô Tomazoni da avó Doralina, ele entrou num quadro depressivo. E é importante a gente validar a depressão, né? A depressão é uma doença real e ela precisa ser encarada como uma patologia e ela deve ser dada toda a atenção devida. Então, o pai entrou nesse processo depressivo e foi quando ainda piorou o estado, né? Enfim, Aí várias foi coisas, que complicado. daí foi quando a diabetes realmente veio e se instalou. Hoje o pai usa insulina, né? Insulina dependente. Mas graças à atividade física, ao hábito de vida, toda a equipe que circunda, ele está super bem, super controlado. Melhorando Em novembro vai fazer uma corrida, a primeira corrida dele de 5 km. Semana passada ele correu os primeiros 3 km sem parar, né, pai? Foi um sucesso. Quilômetro, foi um sucesso. Foi um sucesso, então tá super empolgado. E se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, né? Eu sei que nem todas as famílias, infelizmente, têm esse vínculo que eu tenho com os meus pais. Infelizmente, não é todo mundo que consegue ter essa relação, né, com pais, com avós. Eu fui muito abençoada por eu ter tido 3 avós, né? O pai Isso. da mãe, o pai do pai, o vô Nilson, né, que é o que vocês acompanham aí. Os meus 2 avós de sangue e avós de sangue já faleceram. O meu avô de criação, que é o vô Nilson, e a avó Cleci, eles ainda estão Não são vivendo essa jornada. O vô Nilson era para vir aqui, ele tá super chateado que ele não pôde vir, porque ele ficou... Ele fez uns Ele exames muito fez uns pesados exames hoje. pesados hoje, ficou um pouco mal. Mas eu fui muito abençoada. Se tem uma coisa que eu diria para vocês, se aproximem, conversem, tentem lidar com as situações com seus pais. É muito precioso esse contato. É uma sabedoria que não se encontra em qualquer lugar. Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, eu falo de coração aberto, que eu acho que o mundo seria bem melhor se todo mundo tivesse uma Catarina e um Juarez como esses aqui por perto. A gente talvez não estivesse vivendo um mundo tão caótico como estão, porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dessa vida, que o amor, né? O amor genuíno, assim, real e verdadeiro, ele é muito fácil de ser notado, porque você consegue identificar o seu pulsar. E todas as vezes que eu estou com eles, fazendo qualquer coisa, eu sinto esse pulsar. Amor de pai e mãe não tem igual, proteção de pai e mãe não tem igual. E eu estou bem feliz que vocês vieram participar do meu primeiro episódio do meu E nós da mesma Descomplicast. forma, minha filha, e sempre que tu precisar. Vocês virem falar aqui, não é fácil, né? Falar aqui pra frente de todo mundo. É tanta coisa pra falar que às vezes a gente esquece de coisa importante que tem pra falar. Tem muita coisa. Mas o importante é você estar aí, minha filha. Isso é a maior importância. Então, as Estamos conseguindo histórias, levar o nosso... as lembranças, Tem muita história pra tem contar, muita né? coisa pra contar. Mas tudo E ao coisa que- longo desse Descomplicast, que eu vou trazendo mais convidados, a gente vai esmiuçando um pouquinho mais, descomplicando o Dani Muniz, sabendo quem é, para você se conectar também aí. E eu acho que era isso, né? Isso. Valeu. Valeu. Pela presença de Valeu, vocês. filha, Obrigada valeu. por terem vindo. Obrigada por ter Valeu. momento. Valeu. São os meus grudes. Tá bom, obrigada. Obrigada. Essa- Por favor.
É a filha que eu mais Encerrando, amo. então. É a É a filha minha que eu mais filha amo. É a preferida, filha não sei preferida e a por quê. filha que mais amo. Encerrando, então, o primeiro episódio do Descomplicast. Fiquem ligados, toda quarta-feira, 19 horas, vai ter um episódio novo no ar. Fique atento, me siga no Instagram, @DescomplicastDM. Tem o canal no YouTube, então fica ligado nas plataformas para você não perder nenhum episódio. Afinal de contas, a gente quer descomplicar a vida pelo lado de dentro. Muito obrigada, estou bem feliz. Espero que seja uma jornada de muitas realizações por aqui.